O Grebe, inclusive, Deltan foi citado hoje na entrevista que o novo juiz da Lava Jato, o Eduardo Apio, né, concedeu à Globo News e falou, inclusive, que Deltan vai precisar prestar esclarecimentos sobre as denúncias que foram feitas por Tacla Duran. E esse mesmo juiz, o novo juiz da Lava Jato, o Eduardo Apio, absolveu o réu Raul Schmidt Felipe Júnior, acusado de ser o operador em esquemas de corrupção da Petrobras, e essa decisão é de sábado agora, foi do fim de semana, então. Essa é a primeira sentença do magistrado em um caso da Lava Jato, né? Apio entendeu o quê nessa decisão? Que o Ministério Público Federal teve acesso aos dados bancários de Schmidt de forma ilegal. O empresário foi acusado pelo Ministério Público de pagar propinas de mais de 200 milhões de dólares e ele estava foragido desde julho de 2015. Segundo a PGR, ele é provavelmente o fugitivo com maior patrimônio desviado dos cofres públicos brasileiros. Schmidt foi detido pela primeira vez em Lisboa em março de 2016 e travou uma batalha jurídica para evitar a extradição. Em 2018, o empresário foi solto pelo Tribunal da Relação da capital portuguesa. E hoje, na entrevista, inclusive, o juiz, então, o novo juiz da Lava Jato, Eduardo Apio, falou bastante sobre quais devem ser os desdobramentos da Operação Lava Jato, né, Graeb? Pois é. Esse cidadão aí, português, né, não brasileiro, pagou propina a diretores da Petrobras para que eles contratassem uma empresa, um navio, sonda e tudo mais. A propina teria chegado a 200 milhões de reais. E daí o que acontece no processo da Lava Jato e que serve de base para que ele seja absolvido, né? E para que os procuradores da Lava Jato sofram críticas bem ácidas do novo juiz, né? Segundo ele alega, o sigilo bancário lá fora do Brasil foi rompido de maneira informal por autoridades da Suíça, o sigilo bancário do Raul Schmidt, né? Foi rompido por autoridades da Suíça que teriam repassado informalmente essas informações aos procuradores. E as informações teriam sido utilizadas para investigação e para tudo mais. E alega o juiz Apio, o novo titular da 13ª Vara lá de Curitiba, que isso é ilegal, e se foi isso que aconteceu dessa maneira, é uma forma irregular mesmo de trazer provas ao Brasil. O Brasil assina acordos internacionais que criam regras para o compartilhamento de provas entre países, e tem um órgão do Ministério da Justiça que centraliza todos os pedidos e toda a recepção de informações que vem do exterior. Se a informação não passa por esses canais oficiais, ela pode mesmo ser decretada ou declarada inválida, nula, e ou ilegal, e todos os atos processuais, todos os atos investigatórios que se ampararam naquela informação que chegou ao Brasil sem passar pelos trâmites, correm o risco de ser anulados. E foi isso que aconteceu nessa primeira decisão do juiz Apio. E o Deltan Dallagnol, e daí a gente começa a achar que as coisas não acontecem por acaso, né? Que a decisão não foi dada neste sábado por acaso, na mesma semana em que o Deltan Dallagnol teve o seu mandato cassado. Tem muita cara, muito cheiro, né, de ser um jogo que está aí combinado, porque o Deltan Dallagnol seria o grande articulador desse compartilhamento informal de provas e de informações de países lá na Europa com a força-tarefa aqui no Brasil. Ele seria o procurador que teria feito as aproximações, enfim, estabelecido um canal de contato que acelerava
a recepção de informações sem ter que passar pelos trâmites burocráticos, né? Então, o Deltan, que está sob fogo no TSE, vai começar a estar sob fogo também do novo juiz da Lava Jato, porque o que ele está dizendo é isso, que o Deltan e os outros procuradores agiram de forma ilegal. E a entrevista que o juiz Apio deu hoje para a Globo News, ela é importantíssima, porque ela levanta os indícios muito fortes, de que as delações, as coletas de prova, todas as coisas que embasaram o trabalho da Lava Jato lá desde o comecinho, vão ser questionados. E isso pode resultar em nulidades que vão fazer a operação se desmilinguir, desabar completamente. Então, o juiz, nessa entrevista que ele deu à Globo News, deixou muito claro que ele vai questionar a delação do Alberto Youssef, que ele vai questionar a delação do Paulo Roberto da Costa, que foram os dois primeiros que fizeram delação, aparentemente dizendo que elas foram feitas sob coação ou sob tortura, palavra que ele chegou a usar. Então parece que vai ter uma investida para derrubar a legalidade dessas delações, enfim, que abriram caminho para o resto da operação. Então, olha, parece estar começando uma nova fase de ataque à Lava Jato, desta vez não política, mas jurídica, e que pode acabar, pode levar à anulação de, sei lá, talvez toda a operação. Toda a operação. Tá? Então vamos ver o que acontece. Esse negócio do Raul Schmidt é o aperitivo. É o aperitivo do tipo de argumento e do tipo de sentença e do tipo de procedimento que o novo juiz da Lava Jato vai adotar e que não não tem nada de amigável no Apio em relação aos antigos protagonistas da Lava Jato. Pelo contrário, ele tem feito críticas muito duras, vinha fazendo críticas duras fora dos autos e agora começou a fazer as críticas também nos autos. Wilson, será que a gente consegue te ouvir bem agora? E eu queria muito que você falasse sobre essa situação, porque a gente sabe que foi exposto ali diante da Vaza Jato, inclusive também dessa operação, né? E as narrativas, inclusive, que foram adotadas ali dentro da esquerda por conta de tanto Moro quanto Deltan entrarem na política, rasgando ali, na visão da esquerda, muito essa questão da fantasia ali que eles usavam, tanto de juiz como de promotor, né, do Ministério Público. E agora a gente está vendo isso sobre o aspecto técnico, como o Graeb bem falou, né? O novo juiz da Lava Jato tentando mostrar ali que toda a articulação, que todo o modus operandi da operação foi feito de forma errada, né? Kenzo, o que a gente vê nesse momento, basicamente, é o desenrolar de outras operações quando elas chegaram nos criminosos, quando chegaram nos poderosos. Se você for pegar um retrospecto do jornalismo político brasileiro, você vai ver que toda grande operação, quando chegou em alguém grande, ela foi anulada por algum motivo. Ou foi um grampo ilegal, ou foi uma ação judicial, ou foi um erro processual. Praticamente todas. Eu não vou dizer todas, porque eu ainda me reservo no direito de errar e, enfim. Mas a jurisprudência não é boa. Se você for pegar a Satyagraha, por exemplo, ela foi anulada por uma questão processual. O próprio mensalão, foi jogado pelo Supremo? Foi, mas há várias penas ou foram reduzidas ou foram diminuídas por questões processuais. Então, assim, Castelo de Areia, Banestado, que foi do próprio Moro e tudo. Né? Monte Carlo. Por exemplo, Monte Carlo pegou o Carlinhos Cachoeira em 2012 e não aconteceu praticamente nada. Teve CPI, não aconteceu praticamente nada. Então, assim, o roteiro é o mesmo, Kenzo.
Sempre há uma questão processual, que aí não é necessariamente erro, mas aí é questão de interpretação. E quando você tem um movimento favorável ou contra, essa filigrama processual, ela se esvai, sabe? Essa é a questão. E a Lava Jato, ela foi ousada de botar muita gente graúda na cadeia. Foi a primeira, por causa da Operação Lava Jato que nós tivemos o primeiro ex-presidente em cana. O primeiro ex-presidente em cana. Assim, então imagina aquela turma de Curitiba fazendo algo desse tamanho. Era uma coisa impensável há 10 anos, há 10, 15 anos. Eu vou contar uma historinha que eu me lembrei agora. Eu comecei a cobrir política em Brasília em 2012, perdão. Em 2012 eu cobri o Mensalão, e eu lembro que eu fiz uma série de matérias mostrando como é que os réus do Mensalão pretendiam se livrar da cadeia. Existiam várias filigramas jurídicas, inclusive com a jurisprudência do caso Collor. Quando o Collor se livrou da cana em relação ao esquema lá da Elba, do Fiat Elba, lá na casa da Dinda, ele escapou por uma filigrama jurídica, né, que foi a inexistência do ato de ofício, né, entre o ato de corrupção e o produto, né, da corrupção. Né? O bom advogado sabe bem melhor do que eu. Eu não sou advogado, sou bacharel. Senão os advogados vão brigar comigo. Né? O bacharel em direito sabe melhor do que eu. Então, o que ocorre? Então, desde esse período, você tem essas várias operações sendo anuladas por filigramas jurídicas. O que acontece com a Lava Jato é mais uma etapa disso. Isso é lamentável porque isso perpetua o sentimento de impunidade no país. Inclusive, eu escrevi isso na Cruzoé. Né? Integrantes do Ministério Público hoje pensam o seguinte, gente, por que eu vou ficar perdendo tempo de combater corrupção com poderoso? Porque daqui para frente vai ter um juiz bonitão, lindão, maravilhoso, todo poderoso, que ele vai levar numa canetada anular todo o trabalho que eu fiz durante meses ou anos. Então, assim, o roteiro que se desenha hoje né, sabe o que eu... é o roteiro conhecido, um roteiro que já aconteceu na Itália, assim, e a sensação da gente é de a gente ver um filme que no final não é legal e que é um filme que a gente, eu vi esse filme em algum lugar, né? É lamentável isso, é lamentável. Oi, Greg. A entrevista do Apio hoje foi um pouco assustadora, porque assim, eu tinha visto entrevistas anteriores dele, ele dizendo eu sou um cara independente, vieram acusações de que ele tinha doado R$13 para uma campanha do petista, ele conseguiu mostrar que isso não tinha acontecido jamais, tal. Mas daí na entrevista de hoje, ele reconhece, ele assume que ele usou um e-mail Lula22, né, Lul22, e que era de fato uma espécie de homenagem, fala isso, não com essas palavras, mas que era uma espécie de homenagem a um político que ele achava que tinha sido condenado de maneira injusta. Ele também compra as teses do Emílio Odebrecht, que acabou de lançar um livro dizendo que a Odebrecht nunca fez corrupção, que era só caixa 2. Ele compra a tese do Ricardo Lewandowski, quando estava no Supremo Tribunal Federal, dizendo que a Lava Jato fez mais mal ao Brasil do que bem, porque diante do dinheiro que ela recuperou, mas e o dinheiro que ela fez as empreiteiras, as grandes empreiteiras perderem, e os empregos que foram extirpados pela crise das empreiteiras e tudo mais, que, portanto, o combate à corrupção teria sido mais nocivo do que a própria corrupção. Essa lógica por trás desse argumento. Né? Então, assim, foi uma entrevista importante, um pouco, enfim, surpreendente, porque é isso. Ele disse coisas que não seriam ditas por alguém que, de fato, está numa posição de imparcialidade. Ele está com sangue nos olhos, como dizem lá em Rio Claro, né? Para, enfim, reescrever os atos jurídicos da Lava Jato. Ele se mostrou extremamente crítico do Dallagnol, extremamente crítico do Moro,
E quando eu falo em reescrever os atos jurídicos da Lava Jato, o que eu estou querendo dizer é isso. Ele parece pronto, preparado, com a caneta na mão, para anular muita coisa, usando aí recursos como ouvir novamente o Youssef. Já foi chamado para uma nova oitiva. E parece que essa oitiva vai querer tirar do Youssef declarações de que ele teria sido coagido a fazer a delação premiada e tudo mais. Então, vamos ver. Parece estar determinado a passar a Lava Jato no espremedor. Sim, a gente vai acompanhar esses só para fechar desdobramentos. Não, e só para fechar essa parte do Roberto Youssef, né? Tem um detalhe que, assim, caso você... Só para a gente lembrar, né? Só para a gente lembrar aqui. Como ele for o pilar da Lava Jato, se você anula a delação do Youssef, você anula tudo. É reação em cadeia. O Youssef Então, assim, é a segunda delação premiada da Lava Jato. O primeiro a concordar em fazer uma delação premiada foi o Paulo Roberto da Costa, porque achou que a família dele ia ser atingida e tudo mais. Falou. Depois disso, veio o Youssef, né? E é isso. Wilson, valeu. Wilson, precisa sair, não é isso, Wilson? Isso aí que minha conexão está bem ruim e eu também tenho umas... Hoje sou eu que estou na questão doméstica aqui. Tranquilo, Wilson. Obrigado pela participação. Já vou me despedindo de você. Você também pode se despedir do pessoal do chat aqui que está acompanhando a gente ao vivo. Muito obrigado. Amanhã o Wilson está de volta. Já está intimado, inclusive, viu, Wilson? Não, estou de volta. Vai ser uma semana atípica, mas, gente, prometo, essa semana, tá? Semana que vem já estamos no localzinho direitinho, bonitinho e tal, sem maiores empecilhos, tá? E sem confundir nome de publicação. A propósito, leiam a Cruzoé, assinem a Cruzoé, porque é jornalismo independente na veia, e é isso, gente.